A gente segue por aqui agora, aqui em São Paulo, nessa edição de sábado do CNN 360, sempre contando com a sua companhia. Estaremos ao vivo hoje até às 5h45, agora 3h38. Estaremos juntos e eu aproveito para seguir falando sobre essa reunião entre o presidente Lula e os seus ministros, porque o chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo está fazendo um esforço para que até o fim desse mês, ou seja, janeiro, a equipe do primeiro escalão já tenha sido nomeada. Rui Costa disse ainda que Lula pediu para que os nomeados definissem diretrizes, prioridades e ritmo para as ações concretas de cada ministério. E para comentar, então, essa primeira semana do novo governo e também as expectativas com os novos ministros de Lula, eu convido agora para o nosso painel CNN, o diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, Christopher Garman, o economista-chefe do Banco Master e professor de Economia da FGV, Paulo Gala, e o cientista político e professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Álvaro Moisés. Muito obrigada a todos pela participação, uma boa tarde para vocês. Quero começar com o Christopher, então, para a gente começar entendendo um pouco desse cenário. Quero que você faça um balanço breve de qual que é a sua avaliação desse primeiro período aí do governo Lula, essa primeira semana especificamente, com reunião ministerial, com revogaço já. Qual que é a sua avaliação do que a gente pode dizer nesse primeiro momento de governo Lula? Olha, eu acho que eu diria uma certa salada mista, né? Algumas coisas são sinais construtivos, outros tropeços, né? Do lado estritamente político, na relação com o Congresso, eu acho que o presidente Lula tem agido de forma eficaz, né? Não só no período da transição, estendendo a mão para Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, e claramente acho que ele está caminhando para tentar construir uma base parlamentar majoritária. Acho que ele tem todas as condições para tanto na estratégia que ele está adotando. Aonde o governo talvez está dando sinais mais preocupantes é na área econômica, né? E aqui eu diria que nós temos, o Brasil enfrenta um ambiente difícil, desafiador, vulnerabilidades macroeconômicas e fiscais elevadas, né? Um cenário externo que pode ser hostil e muita preocupação no mercado financeiro sobre os sinais fiscais que o governo tem dado e batição de cabeça entre certas alas, equipe econômica de um lado, ala política do outro. Então, eu diria, e também temos uma situação onde existe uma extrema boa vontade de investidores lá fora com relação ao Brasil. Infelizmente, acho que o governo Lula está desperdiçando um pouco essa boa vontade e a repercussão dessa desconfiança que foi gerada, e podemos discutir aqui as raízes, se é válida ou não é válida, mas são preços de ativos mais depreciados, um câmbio desvalorizado, e está gerando as condições que dificultam a capacidade do Banco Central reduzir juros, né? E esse governo precisa de crescimento e receita para salvar o dia. Então, acho que esse é um grande desafio nesses próximos meses. Vamos seguir falando sobre esse desafio econômico com Paulo Gala. Paulo, qual que é a sua avaliação a partir disso? Até porque a gente tem uma expectativa em torno de melhoria econômica e também melhoria em termos gerais sociais, né? Como o próprio governo tem falado. E a gente ouviu o discurso de Simone Tebet, por exemplo, o discurso do ministro da Fazenda, também Fernando Haddad. Simone Tebet basicamente garantiu que vai ter responsabilidade social e também fiscal. Ela garantiu isso como ministra do Planejamento. Ela que está responsável, portanto, a gerir e saber para onde que vão, definir para onde que vão os recursos, de modo geral, desse governo, né? Como é que a gente viu as ações dos principais setores da economia se comportarem nessa primeira semana do governo Lula? O mercado está com um pouco de má vontade ainda com esse governo? O mercado começou a semana bastante estressado, né? A gente queda forte da Bolsa brasileira nos primeiros dias da semana, a desvalorização. Ao longo da semana a história foi mudando um pouco. Eu acho que alguns comentários ali, talvez infelizes, do ministro Carlos Lupe, algumas sugestões de que reformas poderiam ser revistas, né? Especialmente da Previdência, trouxe bastante estresse para o mercado no começo da semana, mas ao longo dos dias, depois, especialmente do discurso da Simone Tebet, das intervenções do ministro Haddad, também o mercado se acalmou mais, a gente terminou a semana de maneira muito mais tranquila, né, do que a gente começou. Eu acho que teve, sim, uma atenção de cabeça, que é meio natural de governo novo, né, os ministros querem colocar suas ideias, mas me parece que para o final da semana ficou mais claro que eles passariam ou passarão a agir de maneira mais coordenada, né? E só fazer uma observação sobre a questão dos investidores externos. Quando a gente olha o risco país, o risco Brasil medido pelo CDS, né, que é um preço de mercado, a gente vê que, de fato,
há uma boa vontade em relação ao Brasil, do ponto de vista dos investidores estrangeiros, né? O estresse que tem sido causado é muito mais local, de investidores locais, né? A queda de bolsa e a desvalorização da moeda tem muito mais a ver com o que os investidores brasileiros estão fazendo no momento, por conta das incertezas em relação ao novo governo, do que com o comportamento dos investidores estrangeiros, né? Então, eu acho que se o governo realmente assumir esse compromisso fiscal e caminhar na direção de anunciar uma nova regra que tenha credibilidade e que agrade os mercados, eu acho que a gente tem tudo para seguir no processo de corte de juros. Eu acho que, né, o mais importante para o governo esse ano é que o processo de corte de juros se inicie. Não adianta ele fazer gasto, expandir a economia com gasto fiscal quando o juro está muito elevado, é um contrassenso. Me parece que o próprio Haddad tem falado isso, né? Professor José Álvaro Moisés, gostaria também da sua avaliação dessa primeira semana do governo Lula. A gente acompanhou nos últimos anos de governo de Bolsonaro tentando se afastar um pouco da política. Quando ele começou a admitir que era realmente centrão, aí ele voltou a se aproximar da política, mas não admitia realmente essa proximidade com a política em si. Por outro lado, a gente viu ontem, por exemplo, na reunião ministerial, o presidente Lula falando que não quer criminalizar a política, que vai sim ter técnicos nos ministérios, mas que vai ter muito político competente, segundo Lula. Qual que é a sua avaliação para esse novo governo, de modo geral, nessas falas de Lula com relação a essa aproximação da política do governo federal e, de modo geral, também nessa primeira semana de governo? Eu acho que nós precisamos considerar que o governo está começando com uma tarefa imensa, que é de recuperar o papel da política, a negociação, os entendimentos, e em relação à experiência do governo de Jair Bolsonaro, que, na verdade, deixou isso de lado. No contexto do presidencialismo de coalizão, que é o esquema, digamos, estrutural que organiza o sistema político brasileiro, o presidente tem muito poder, mas ele, ao mesmo tempo, depende muito do Congresso. E, desse ponto de vista, eu acho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo uma observação muito precisa, no sentido de que os seus ministros devem estar o tempo todo dialogando, interagindo com as forças do Congresso, de tal modo que seja possível prever, antecipar as possibilidades de aprovação das propostas do governo no Congresso Nacional. Esse trabalho de recuperação da política não é tão simples quanto parece, né? É uma questão de revalorizar o papel dos partidos, é uma questão de restabelecer as condições de relações entre o Executivo e o Legislativo, mas também entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, desse ponto de vista, é uma agenda de questões muito importantes. Eu acho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está entrando, de alguma maneira, em todo esse processo com muita clareza sobre isso. Agora, eu estou de acordo com os meus colegas, tanto com o Christopher como com o Paulo, num certo sentido, há uma tensão na área das relações do governo com o mercado, né? O governo anuncia claramente a sua grande meta, principal meta, que é do enfrentamento das desigualdades sociais, mas, de alguma maneira, ao não anunciar com clareza a sua responsabilidade fiscal em relação à necessidade de ajuste fiscal, ele deixa a margem, né, para essa dúvida, e inclusive para essa situação em que investidores no país e fora do país, de alguma maneira, têm uma boa vontade, querem investir, mas dependem um pouco de como o governo vai prosseguir, vai resolver essas pequenas tensões iniciais. Acho que nós estamos numa fase muito inicial, mas todo cuidado nesse sentido é muito importante, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou alguns desses cuidados na reunião ministerial, a impressão que eu tenho. Perfeito. Christopher, também quero ouvir a sua avaliação com relação à política externa. A gente acabou de dar aqui na CNN as notícias, por exemplo, de que Lula deve viajar logo mais para a Argentina, também para o Uruguai. E a gente ouvia há pouco também o Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, falando justamente esses pontos. Quais são os pontos de destaque nesse primeiro período, essa primeira semana de governo Lula, e o que ela se diferencia também do governo de Jair Bolsonaro quando se trata de política externa. Quero te ouvir também qual que é a sua avaliação com relação às mudanças que têm acontecido nesse lado internacional. Christopher, a gente está sem o seu áudio só, acho que tem que ligar. Desculpa. Imagina.
Com relação à política externa, eu acho que o presidente Lula tem tudo para ter um programa e uma política muito exitosa, né? Ele já entra com uma grande credibilidade em vários centros, não só na Europa, perante a Casa Branca e outros países, pelo próprio perfil dele. Ele claramente inicia querendo dar um sinal de um foco dentro da própria América Latina, uma agenda mais sul-sul, fortalecimento das instituições na América do Sul, na América Latina, mas, ao mesmo tempo, acredito eu que ele vai ter uma relação mais eficaz e sólida com as capitais na Europa e também com a Casa Branca, porque é um governo que vai privilegiar uma agenda ambiental, que é a preocupação número 1, 2 e 3 da Casa Branca na sua política externa, olhando para países como o Brasil. Então, ele entra com a capacidade não só de estreitar os laços com os Estados Unidos e a Europa, e na Europa vão ficar bem de olho no acordo da União Europeia e Mercosul, mas também conseguir estreitar laços com a China, fortalecer os BRICS, sem gerar tensionamento com países como os Estados Unidos, que estão numa competição geopolítica com a China. Então, de certa forma, eu acho que ele vai conseguir navegar os dois lados de forma muito bem sucedida. E a Europa e os Estados Unidos, no contexto geopolítico atual, não está querendo criar brigas com países que querem manter os relacionamentos com países como Rússia ou Venezuela ou a China. Então, no fundo, eu acho que ele vai conseguir jogar os dois lados de forma eficaz sem pagar um custo relevante. E na pauta ambiental, em particular, eu acho que vai ser a principal reviravolta reputacional que vai facilitar esse jogo. Com Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. E falando em ministro, Paulo, quero também a sua avaliação com relação ao desempenho de Fernando Haddad nessa primeira semana. Uma semana que não dá para fazer muita coisa, mas já tivemos o discurso dele e algumas sinalizações, alguns acenos. A partir do que você conseguiu ver ao longo dessa semana, o que a gente já pode tirar de conclusões dessa atuação de Haddad na Fazenda? Eu acho que o primeiro grande movimento dele, que acabou não tendo muito resultado, foi a tentativa de reonerar os combustíveis, né? O que já sinalizou uma intenção clara de melhorar a questão fiscal, né? Ele acabou até sendo derrotado nesse ponto, mas eu acho que o que conta aqui para a gente é que foi um movimento concreto no sentido de controle de contas públicas, né? Me parece que, pelo menos em todas as intervenções que eu vi do Haddad, ele tem sido bastante claro em relação ao compromisso fiscal, né? Porque óbvio que há uma suspeita do mercado, né, em relação a o que esse governo vai fazer em relação à política fiscal, né? Então ele parece que está sempre meio que devedor, em todas as intervenções ele faz questão de frisar esse aspecto. Então eu acho que me parece que ele está caminhando para tentar construir essa marca de compromisso fiscal. E até mesmo a primeira derrota que ele teve já foi um sinal disso. E é o que deve ser feito, ao meu ver, porque, de novo, não faz sentido entrar num programa de gasto fiscal com uma taxa de juros em quase 14%. Né? A gente está com a maior taxa de juros real do Brasil dos últimos 20 anos. Né? Então, nenhuma política pública é melhor para o país hoje do que reduzir juros. Né? E o Banco Central tem o cenário mais ou menos desenhado para que os juros possam cair no segundo semestre, obviamente, se a inflação der sinais de convergência, se a moeda brasileira se valorizar um pouco, né? E tudo isso vai depender de compromisso fiscal. Então, me parece que o Haddad tem caminhado nessa direção de fazer a chamada coordenação das políticas, né, fiscal e monetária, ou seja, tentar segurar o fiscal um pouco para que os juros possam cair e para que a economia possa deslanchar de fato, né? Nada atrapalha mais uma economia do que uma taxa de juros real em nível de 8%, 9% ao ano. Professor José Álvaro, gostaria de te ouvir também agora com relação ao que a gente tem acompanhado em torno do Congresso, das movimentações. A gente viu que o presidente Lula deu 3 ministérios para o União Brasil. União Brasil que até o momento não deve integrar a base do governo. Faz sentido dar 3 ministérios para uma sigla, para um partido que não deve dar esse apoio total ao governo? Bem, veja que eu acho que o governo está fazendo a tentativa de construir a sua base de apoio, né, com esta nova, digamos, orientação que é de, por um lado, negociar, levar a entendimentos, mas reconhecer o papel dos partidos que apoiam. No caso da União Brasil, é possível que a negociação não tenha sido bem sucedida desde o início e ela acabou sendo uma negociação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
com um personagem da União Brasil, né, com um ator importante, que foi o ex-presidente do Senado, né, e com isso chegou à indicação dessas 3 posições no Ministério. Acho que tem um processo aí que vai ter que ser melhor depurado, né? Não está inteiramente claro como isso vai prosseguir agora nos próximos meses, né? Uma vez que uma parte da União Brasil não se declara parte da base do governo, mas a outra parte que acabou levando à indicação desses 3 ministros, de alguma maneira, é solidária com a constituição da base e está apoiando o governo, né? Então, vai ser necessário enfrentar isso. Surgiu um pequeno problema, que, aliás, não é tão pequeno assim, com relação à ministra da área do turismo, né? Houve uma série de informações, denúncias, de conexões durante a sua campanha, durante a sua candidatura com a área dos milicianos, e isso levou, digamos assim, a uma dificuldade da sua integração no governo. Não está inteiramente claro que atitude o governo vai tomar em relação a isso. Mas eu exemplifico esse caso para indicar, não é, que, não obstante todas as dificuldades, são muitas dificuldades, porque praticamente se destruiu nesse período recente, não é, esse processo de relações entre executivo e legislativo e que, de alguma maneira, assegura o papel da política, não é? Essa reconstrução é delicada, é difícil, e quando surge um problema como esse, no caso da ministra do Turismo, não é? Será um processo também em si mesmo bastante delicado. Acho que nós não temos total clareza de como isso está sendo conduzido, mas as indicações que o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá, é de que ele está, digamos assim, colocando toda a energia nessa área, né? Todo o esforço nessa área. A frase que você mesmo mencionou antes, que ele pronunciou durante a reunião dos ministros, né? De que o governo não manda, não é, no Congresso, e o Congresso não depende do governo, mas essa relação tem que ser positiva, tem que ser trabalhada, é um indicador dessa reconstrução, não é? Eu tenho uma posição, digamos, de observação sobre isso. Não é nem possível dizer que isso está indo muito bem, mas não é possível dizer que está indo mal. Quer dizer, é um processo, sim, inicial, inclusive, para apresentar para a sociedade o papel que tem o entendimento político e o reconhecimento do papel da participação dos partidos políticos. Num período recente, né, de alguma maneira, cada vez que um partido político integrava esse ou aquele governo, parecia que isso era uma parte de um processo de toma lá, dá cá. O que, num certo sentido, o novo governo está sinalizando que não é bem assim. A formação de coalizões supõe programa de governo, mas supõe compartilhar posições do governo. E isso implica em confiança, implica em estabelecer relações, e é esse o processo que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Que o governo está enfrentando. Evidentemente, é preciso muito cuidado, muita observação para saber em que direção vai evoluir essa nova disposição, né, da política brasileira. Christopher, você queria complementar? Não, sim, eu só queria também ligar Só ligar o áudio de novo. Tá ligado aqui. Agora foi, agora sim. Agora foi? Foi. Tá indo? Tá certo. Não, eu só queria, assim, fazer a conexão entre o que o Álvaro está falando e também o Paulo está falando, que é no sentido, eu acho que as dificuldades políticas do presidente Lula vão ser proporcionais à taxa de aprovação popular dele ao longo desse ano e o êxito de um lado econômico. Certo? Nós estamos em um ambiente de opinião pública difícil para a América Latina, um ambiente muito polarizado e um Congresso mais conservador, não tremendamente fiel. Então, assim, os partidos de centro podem abandonar o barco rapidinho se as coisas não vão bem do lado da economia. E o grande desafio para o presidente Lula, eu concordo inteiramente com o Paulo, que esse vai ser uma equipe econômica que vai tentar ancorar expectativas do lado fiscal. Mas nós temos um dilema. É um governo que está querendo aumentar gastos, né? Fazer uma reforma tributária sem aumentar a carga tributária ao ponto de minar o crescimento econômico e sem gerar preocupação da dívida. Esses 3 objetivos são difíceis de reconciliar. O caminho mais provável é tentar ancorar expectativas via aumento da carga tributária. E aí sim é que a dificuldade política vem no Congresso. O Congresso não vai colocar uma restrição para mais gasto, mas coloca uma restrição
para medidas que podem aumentar a carga tributária. Então, o embate sobre desoneração dos combustíveis é o primeiro sinal disso, né? O presidente Lula não acatou a orientação da equipe econômica dele, que está preocupado de aumentar os tributos sobre gasolina, que pode impactar a popularidade dele. Então, veja que é um nó difícil de desatar, né? E a capacidade de desatar esse nó vai pautar as dificuldades políticas ao longo do segundo semestre desse ano e tudo que foi dito aqui do lado do trabalho da colisão. Então, para mim, o variável central para o êxito do governo Lula está mais no lado econômico do que dessas negociações políticas nesse início de mandato. Bem, esse foi mais um painel CNN. Nós conversamos com o diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, Christopher Garman, o economista-chefe do Banco Master e professor de economia da FGV, o Paulo Gala, e o cientista político e professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Álvaro Moisés. A todos, obrigada pela participação, uma ótima tarde para vocês e um bom fim de semana também. Obrigada, gente.